Bom dia, turma 100, 101. Turma, os líderes, vamos se movimentar, fazer com que o pessoal assista a aula, porque não estão assistindo. Depois vão reclamar da vida, ok? Vamos ver isso aí. Movimenta a turma, tá? Domingas, Tailane, João Pedro. Convide a turma para assistir a aula. Nós vamos ver agora a aula de física, tá? Essa aula já é a aula de número 10. Nós vamos falar sobre movimento uniformemente variado, que é o que acontece no dia a dia, quando se está dirigindo um carro, tá certo? Então, de acordo com a natureza, na maior parte dos movimentos, a velocidade varia no decorrer do tempo. Isso é óbvio. Você está no trânsito, você aumenta ou diminui a velocidade. Você dificilmente está a uma velocidade constante, né? Então, a velocidade varia no decorrer com o tempo, isso é no geral. Nesse caso, o movimento é denominado de movimento variado. Se o movimento de um corpo em intervalo de tempo iguais, ele sofre a mesma variação de velocidade escalar, dizendo que realiza um movimento uniformemente variado. Ora, se essa velocidade escalar ela é constante, significa que ele é uniformemente variado. Tem praticamente quais são a velocidade, só que isso é difícil acontecer, né? Para que isso ocorra em qualquer intervalo de tempo, a aceleração escalar deve ser constante. Então, a aceleração escalar deve ser constante para que o movimento permaneça uniformemente variado. Então, ele tem que ser diferente de zero, claro, não, senão o carro está parado. Igual a aceleração escalar instantânea. E aí, matematicamente, diz o seguinte: a aceleração média tem que ser igual à aceleração constante, diferente de zero. Então, a aceleração média deve ser igual à aceleração instantânea, isto deve ser constante e diferente de zero, ok? Deu para entender? Então, para que nós tenhamos uma velocidade uniformemente, um movimento uniformemente variado, a aceleração média deve ser igual à aceleração instantânea, que deve ser diferente de zero. Com isso, nós vamos tirar aqui uma equaçãozinha, né, chamada de função horária. Então, nós vamos ter, inicialmente, a velocidade em função do tempo. Uma vez que nós estamos falando de velocidade uniformemente variada, movimento uniformemente variado. Então, nós temos a velocidade em função do tempo, tá? À medida que passa o tempo, a velocidade aumenta. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Considerando um móvel percorrendo com movimento uniformemente variado, conforme a figura aqui abaixo, nós temos aqui um carro um tempo t0, velocidade v0. Já mais lá na frente, ele está a uma determinada velocidade com um tempo t, que aqui a gente pode chamar t0, t1, t inicial, t final, tanto faz, tá? Daqui, então nós temos no tempo 0, o carro está parado, v0. Já no tempo 2, ele está numa velocidade outra, tá certo? E ele está uma trajetória sentido positivo. Então, o V0, o que significa V0? Velocidade do móvel no instante T0. V0, velocidade do móvel no instante T0. Chama-se isso aqui de velocidade inicial, tá? E o V é a velocidade do móvel no instante T, num tempo maior, ok? E a aceleração média do móvel no intervalo de tempo, ΔT, vai ser o quê? T menos T0. Então, ΔT é T menos T0. Como T0 é igual a zero, porque o carro está parado, nós vamos formular essa equaçãozinha bem aqui, ó. Fórmula do movimento uniforme. Nós já vimos a fórmula da aceleração média, que é ΔV sobre ΔT. Esse ΔV é uma variação, então é V menos V0. E o ΔT, variação do tempo.
t menos t0. Nessa situação aqui, ó, nós vamos considerar que o t0 é igual a zero. Se o t0 é igual a zero, sobra só quem? Só o t. Então, a equação fica aceleração média igual a v menos v0 sobre t. Fazendo uma regrinha aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós temos que AM, que é igual a A, de acordo com a definição lá em cima, é igual a constante. Logo, V menos V0 é igual a A vezes T. Trazendo o menos V0 para o segundo membro, nós vamos ter que V é igual a V0 mais AT. Então, a equação do movimento uniformemente variado é V igual a V0 mais AT. Essa é a nossa equação que nós vamos nos divertir a partir desse momento, tá ok? Então, a equação, o V é o V praticamente final, o V0 é o V inicial do tempo, e A de aceleração, T de tempo. É uma equação que a gente já conhece, né? E vai só aplicar de momento. Então, nós temos um exercício aqui que diz, ó, um ponto material em movimento adquire velocidade, que obedece à expressão V igual a 20 menos 4T. Isso no sistema internacional. O que quer dizer isso? Que no sistema internacional, a velocidade está em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundo. Então, aí ele faz o pedido aqui, ó. Calcule a velocidade inicial e a aceleração. A velocidade no instante t igual a 2 segundos, o instante em que o ponto material muda de sentido e a classificação do movimento, acelerado ou retardado. Então, ele quer saber a classificação do movimento acelerado ou retardado no instante 8 segundos. O que ele quer saber? Se o movimento é acelerado ou retardado. Então, vamos resolver aqui, ó. Primeira letra A, né? Então, a letra A, ó, eu trouxe a equação aqui para baixo, ó, V igual a 20 menos 4T. Essa equação é uma equação do primeiro grau, tá ok? Portanto, o movimento é uniformemente variado. Nós vamos ter outras equações que não é movimento uniformemente variado. Então, a equação do primeiro grau do tipo V igual a V0 mais AT é uma equação do primeiro grau, é uma equação do movimento uniformemente variado. Então, aqui, gente, ó, V igual a 20 menos 4T. Eu vou botar aqui a equação geral debaixo da equação que foi dada no problema. E vamos comparar, ó. Eu tenho 20 é igual a V0. Então, V0 é 20 metros por segundo, que é o 20 é o valor do V0. E aqui eu tenho, ó, menos 4T. Na equação geral, eu tenho AT. Quem é o A? Menos 4. Então, a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, tiremos assim esses valores. V0, 20, e o A, menos 4. O V0 é a velocidade inicial e o A é a aceleração. Lembre-se que as unidades da velocidade é metros por segundo e da aceleração é metros por segundo ao quadrado, ok? Na letra B, ó, ele pede a velocidade no instante t igual a 2 segundos. Ora, minha gente, se ele me dá o valor de t, eu pego esse valor e substituo na equação dada. Resolvo o problema e vejo qual é a velocidade naquele momento de t igual a 2 segundos. Então, fica, ó, a equação é V igual a 20 menos 4T, eu pego o T e substituo na equação. Então, fica V igual a 20 menos 4 vezes 2. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. 20 menos 8 dá 12. Então, a velocidade naquele momento de T igual a 2 segundos é 12 metros por segundo. Não é fácil?
Se ele quer o valor do tempo, é só substituir na equação dada. E aí fica fácil, né? Na letra C, ó, ele quer o instante em que o ponto material muda de sentido. Nesse caso, o momento em que o ponto material muda de V, sentido V, igual a zero. Ora, se ele vai mudar de sentido, ele vai parar, não vai? Embora seja uma parada momentaneamente, mas ele para por uma fração de segundo. Então, essa velocidade é zero. Se a velocidade é zero, eu novamente substituo na equação. V igual a zero, fica zero igual a 20 menos 4t. Sobe uma equação do primeiro grau igual a zero, porque o V é zero. Eu só fiz substituir o zero pelo V. Aí, tirando o valor, o menos t vai para o segundo membro, vai com sinal trocado. Então, fica 20 igual a 4t. Isolando a variável, no caso é t, eu tenho que o número que está oposto à variável é sempre numerador. E o que está junto da variável é sempre o denominador. Então, t é igual a 20 sobre 4. 20 sobre 4 dá quanto? Dá 5. Então, no tempo de 5 segundos, esse carro vai mudar de sentido. Quando ele muda de sentido, essa velocidade dele vai praticamente a zero. Tá ok? Então, a resposta da letra C é um tempo de 5 segundos. Agora ele pede, ó, na letra D, a classificação do movimento acelerado. Então, a letra D, tá? Aqui é B. Aqui é a letra B, né? Letra B, C, e nós vamos agora para a letra D. O que ele pede na letra D? A classificação se o movimento é acelerado ou retardado. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Na letra D, ele pede a classificação do movimento. Então, para resolver isso aqui, ó, vamos pegar essa tabelazinha aqui, ó. No tempo 0, eu tenho a velocidade de 20 metros por segundo. No tempo 1, eu substituindo lá na equação, vai dar 20 menos 4 vezes 1 dá 16. Ó. No tempo 2, 4 vezes 2, 8, negativo. Menos 20 dá 12. Para t igual a 3 dá 4 vezes 3, 12. 20 menos 12 dá 8. Então, esses valores aqui, ó, o tempo foi atribuído e a velocidade foi calculada, sendo que o primeiro elemento foi dado lá na forma, 20. Ok? Então, 20 foi dado no problema. Eu vou até marcar aqui de vermelho. 20 foi dado, que é a velocidade inicial. A partir dos tempos que foram dados, até o valor 7 segundos, foi substituindo na equação, foi se encontrando a velocidade. Observe que a velocidade vai diminuindo. Ó. A inicial foi 20, que foi dado no problema. No tempo 1 segundo, calculando dá 16. No tempo 2 dá 12. No tempo 3 dá 8. No tempo 4 dá 4. No tempo 5 dá 0, né? Porque 4 vezes 5, 20. 20 menos 20 dá 0. No tempo 6, a velocidade já é negativa. No tempo 7 também. Então, ó, revendo essa tabelazinha aqui, ó, essa primeira seta, essa primeira parênteses aqui, eu tenho entre 20 e o número 4, é mesmo sentido, onde o V é maior que zero. Eu tenho, ele vai decrescendo, mas nunca chega a menor que zero, até nesse ponto. Ok? Já no tempo 5, ele muda de sentido. Ele para e muda de sentido. E no tempo 6 e 7,
a velocidade se torna negativa. Então, fazendo essa análise aqui, ó, a partir do menos 4 e menos 8, a velocidade é menor que zero, é negativa. Então, o que se pode concluir com isso? Tá? Ó, mesmo sentido positivo da trajetória. No zero muda de sentido e aí, a partir do 6 e 7, contrário ao positivo, trajetória. A velocidade é menor que zero. Então, gente, no tempo 8 segundos, a velocidade é menor que zero e a aceleração é menor que zero. Nesse caso, ambos os sinais são iguais. Então, lembrado lá da aula anterior, se os sinais são iguais do movimento, da velocidade e da aceleração, esse movimento ele é acelerado. Se fosse contrários, seria retardado. Então, no caso aqui, a velocidade e a aceleração, os sinais são iguais, logo o movimento é acelerado. Então, A, B, C, letra E. Letra E. Então, nessa pergunta do problema, o movimento é acelerado. Não esqueçam. A classificação ele é acelerado. Aqui não tem letra E, só a letra D. É só a resposta do problema. Então, a velocidade é menor que zero, a aceleração é menor que zero, sinais iguais, o movimento é acelerado. Se os sinais fossem contrários, o movimento seria retardado, ok? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, o exercício, né, diz o seguinte, ó, a velocidade de um móvel no decorrer do tempo, é indicado pela tabela abaixo. Então, tem aqui a tabelazinha, tempo em segundos vai de 0 a 10 segundos. E a velocidade em metros por segundo vai de 5 a 25. O que ele pede no problema? Calcule a função horária da velocidade desse móvel. Tá certo? Então, gente, aqui ele faz ao contrário do primeiro exercício. No primeiro exercício, ele deu a equação da velocidade. Aqui ele dá o valor do tempo e da velocidade. E pede para você encontrar a equação dessa velocidade, do movimento uniformemente variado. O que nós vamos fazer? Observe que eu tenho tempo inicial, tempo final. Tem a velocidade inicial e a velocidade final. Fica fácil. Para mim encontrar aquela formulazinha, eu tenho já um dado aqui, que é o V0. Quem é o V0? O V0 é 5. Então, o V0 é igual a 5 metros por segundo. Isso foi dado aí na tabela. 5 metros por segundo. O que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar a aceleração para me formar a equação. Mas quem é a aceleração média? ΔV sobre ΔT, nós já sabemos. Quem é ΔV? V menos V0. Quem é ΔT? T menos T0. Então é só substituir os valores de acordo com os dados aqui do problema. Quem é V? O V final é 25. Quem é o V0? É 5.
Então fica 25 menos 5. Dá quanto? 20 metros por segundo. E o T, ó, delta T vai ser 10 menos 0. 10 menos 0. 10 menos 0 é o próprio 10. Pego esses valores e levo direto para a equação. Então fica AM igual a 20 sobre 10. 20 sobre 10 não é nada mais do que 2 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça da unidade, porque se você mudar a unidade, você altera o valor. Em vez de ser, se você botar metros por segundo, não é aceleração, é velocidade, ok? Então, no caso aqui, ó, fica 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos o valor de V0, que nós já vimos aqui em cima, ó, e esse V0 foi dado na tabela, está lá em cima, é o inicial, ó, V0, 5 metros por segundo, tá? Aí é só formar a equação. V não é igual a V0 mais AT, você substitui, ó, V igual, V0 não é 5, substitui na equação geral. E a aceleração, 2, então fica 2 vezes T. Então essa é a equação pedida no problema, tá certo? Muito fácil. Lá na primeira ele deu a equação, pediu o valor da velocidade, da aceleração. A gente tira direto da equação. Aqui ele quer a equação, só que ele dá o primeiro valor, velocidade, 5 metros por segundo. E a aceleração nós temos que calcular, mas é fácil, né? A aceleração é ΔV sobre ΔT. E aí você encontra a velocidade, que é o ΔV, que é igual a V menos V0, e o ΔT, que é T menos V0. Substitui direto na equação, encontramos 2 metros por segundo ao quadrado. Aí nós vamos e substituímos na equação geral. V igual a 5 mais 2T. Ok, gente? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, me mande mensagem que nós mandamos a resposta, tá ok? Muito obrigado. Até segunda-feira. Um abraço para todos. Espero que estudem. Não larguem de estudar, gente. Vocês estão de folga, mas está tendo aula. Então estude, tá? Vai valer a pena. Muito obrigado e até a próxima.